Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de se pôr testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Agora, essa outra parte, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Até aqui, meus irmãos. Vamos ver também o dia do Senhor 42, de nosso catecismo, avançando aí nas nossas pregações sistemáticas no catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 42, nós temos duas perguntas muito importantes sobre o 8º mandamento. O 8º mandamento é não furtarás. Pergunta 110, diz assim: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Pergunta 111. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível. Que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros. E que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. São essas, então, as nossas perguntas e respostas do catecismo, que nos ensinam bastante, né, sobre as aplicações simples do 8º mandamento, não furtarás. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo em que vivemos é tomado por injustiças. Todos os dias, nos noticiários de nosso país, ouvimos sobre crimes que não são solucionados, sobre corruptos que escaparam da punição. Aliás, nós podemos até dizer que estamos ainda no país da impunidade. Embora muita coisa tenha mudado, ainda assim, muita injustiça permanece em nosso país. Muitas vezes, meus irmãos, a situação de nosso país nos leva ao desânimo, pois afinal, a justiça
não é amada aqui, muito pelo contrário, mas a injustiça é que é exaltada. Quantas pessoas que são roubadas têm os seus bens devolvidos? Quantas pessoas que trabalham arduamente para cuidar de suas famílias, para levar o alimento para casa, muitas vezes são assaltadas na rua, no caminho para o trabalho, ou então no retorno do trabalho, assaltadas e mortas por bandidos? Isso acontece demais em nosso país, sem contar como o povo é prejudicado por ações do próprio Estado, de governantes, de líderes políticos, que prometem, mas no fim só fazem o bem a si mesmos e esquecem do povo, deixando a população na miséria, na frustração, e escravizadas nesse sentido, a uma dependência interminável do próprio Estado. Quantos não são prejudicados então por isso, meus irmãos? E desanimaram da própria vida. Eu pergunto aos irmãos sobre o princípio do 8º mandamento. Quando o 8º mandamento nos diz para não furtarmos ou não roubarmos, o princípio básico desse mandamento refere-se à justiça. Por quê? Porque não é justo que alguém trabalhe, que alguém possua pelo suor de seu rosto e outro usufrua daquilo sem ter trabalhado. Não é justo. Que alguém simplesmente tome aquilo que não lhe pertence. Então, baseado nesse princípio, ainda nessa introdução, eu pergunto aos irmãos: é justo, por exemplo, que movimentos revolucionários como o MST, Movimento Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, invadam propriedades, tomem aquilo que não lhes pertence, sob a desculpa de que aquela propriedade não está cumprindo uma função social, desrespeitando a posse de alguém, o direito, à propriedade privada? Será que isso é justo? Não, isso não é justo. Isso é roubo, promovido por essas organizações criminosas, revolucionárias, que só fazem mal à população. Mas durante muitos anos, meus irmãos, não somente o mal foi legitimado, o crime foi propagado e apoiado por governos socialistas que estiveram no poder, como também esses movimentos supostamente sociais foram amplamente aprovados e legitimados por tais governos. Tenta imaginar o que é você trabalhar para possuir algo e deixar de herança para a sua família, e grupos revolucionários com roupas vermelhas, com bandeiras revolucionárias, invadir a sua terra, invadir a sua casa, invadir aquilo que é seu, que você conquistou com o suor do seu rosto, desrespeitando o seu direito de propriedade privada. Mas isso acontece em nosso mundo. Hoje pela manhã estaremos refletindo um pouco sobre o 8º mandamento, onde temos alguns princípios muito importantes a respeito disso. O mandamento diz: não furtarás, ou seja, não tome o que não é seu. Por quê? Porque isso não é justo. E este é o grande princípio do 8º mandamento, a justiça. Você tem sido justo em sua relação com o seu próximo? Porque é mais um mandamento, que ensina como amar o próximo. Quando alguém toma algo, é de outra pessoa. E nesse tomar, ele está prejudicando a vida de seu próximo. Por isso, o 8º mandamento trata exatamente sobre relacionamentos também, meus irmãos. Tiago começa assim. Eu vou ler aqui em outra tradução. Ele fala: eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas ou corrompidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Meus irmãos, Tiago começa o capítulo 5 de sua carta com expressões muito fortes. Ele faz um chamado sério e urgente para os ricos, que ele menciona aqui. Um chamado à exortação. Ele diz: vinde, vós ricos. E o chamado é justamente para que eles pudessem chorar por causa de suas próprias misérias, por causa das misérias que viriam sobre eles. Quem lê essa passagem sem entender bem certos princípios, pode até pensar que o fato de alguém ser rico
é em si só ruim. É por si só ruim. Não é? E os ricos estão então em desgraça, pois Tiago faz ameaças proféticas dizendo que as misérias viriam sobre os ricos. Mais do que isso, meus irmãos, nos versos 2 e 3, Tiago utiliza os bens dos ricos. Ele menciona o que eles possuem, não é? Dizendo que nada do que possuem tem valor algum, de verdade, e que tudo será destruído. Até aí, tudo bem. Isso realmente concorda muito com aquilo que Cristo ensina em Mateus capítulo 6, quando ele fala: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça, a ferrugem, não é? Tudo consomem, corroem tudo, e os ladrões também roubam. Isso concorda muito bem. Mas Tiago fala dos ricos e de suas posses de forma muito negativa aqui. Tão negativa que afirma os bens deles como testemunhas contra eles mesmos. E que, no fim, os ricos ajuntam tesouros para a sua própria ruína. Fico imaginando, meus irmãos, alguém progressista, alguém que tem revolução no coração lendo um texto como esse. Aliás, existem muitos progressistas que se apelidam de cristãos, mas são lobos, que dizem: o evangelho é para os pobres. É o que muitos dizem, não é? Com a loucura dos adeptos da teologia da libertação, da teologia da missão integral, são distorções do evangelho, isso que eu acabei de citar, certo? Os católicos romanos, eles têm, no meio deles, esses revolucionários que trazem a ideia da teologia da libertação, que é uma distorção marxista da teologia católica. Do lado evangélico, temos a teologia da missão integral, que é a versão gospel do marxismo, não é barra cristão. Isso é uma loucura, mas muitas pessoas realmente abraçam isso e distorcem a palavra de Deus, tentando, empurrar, conduzir a Bíblia para dizer o que eles querem. Direcionarem a palavra, o evangelho, não para a humanidade, mas para um grupo seleto que eles chamam de necessitados, de pobres. Por uma visão distorcida da realidade, alguém poderia simplesmente pensar que Deus está com os pobres, mas despreza aqueles que têm riquezas, como se não fosse o próprio Deus que abençoasse as pessoas. Ora, se alguém é pobre ou rico, isso vem de Deus, acredite. Isso é fato. Nós não podemos ficar iludidos, não é, com a força de nosso braço. Quando uma pessoa cristã pensa assim, porque esse é o pensamento mundano, pensa assim: por que é que eu estou melhor de vida? Por que é que eu estou abastado? Por que agora eu tenho riquezas? Ora, porque eu estudei, não é? Eu me tornei um doutor na universidade, eu estudei, eu fiz muito esforço e eu trabalhei anos a fio para ter tudo que eu tenho. Se alguém que é cristão pensa que a razão dos benefícios na sua vida é simplesmente a força do seu braço, essa pessoa é um arrogante. Ele não está reconhecendo que, na verdade, tudo o que ele fez foi primeiro porque Deus lhe deu a vida, Deus lhe deu os dons, Deus lhe deu a saúde, Deus providenciou os meios, e tudo então que ele tem, na verdade, foi Deus quem deu. Essa é a realidade. Seria como, se não pensasse assim, seria como Davi, dizer bem assim: ora, eu sou o rei porque eu sou o cara. Eu sou o rei de Israel porque eu sou o cara. Eu sou o bonzão. Eu peito todo mundo, eu não arrego para ninguém, eu venho para a briga, eu vou para a guerra mesmo. Eu consegui montar com muita estratégia um exército poderoso e eu derrubo todo mundo. Não. Esse não é o pensamento que Davi tinha. E não é o pensamento que nenhum cristão deve ter. Mas o reconhecimento de que tudo que nós fazemos, ou aonde nós podemos chegar, isso vem de Deus. Vem do Senhor. Não é? Os verdadeiros pobres, aqueles que são os bem-aventurados na palavra de Deus, são os pobres de espírito. Nem todo pobre é um pobre de espírito. Assim como nem todo rico é soberbo por conta disso. Há pobres verdadeiramente humildes, que sabem de sua condição diante de Deus. Como também há ricos, pessoas que têm condições e que também são humildes e sabem a sua condição de pecadores diante de Deus. Ambos desses casos, meus irmãos, são pobres e sabem disso. Eles são como aquele publicano que foi ao templo, naquela parábola que Jesus contou.
Ele sabia de sua condição de pecador diante de Deus. Meus irmãos, Tiago não está condenando alguém apenas por ser rico. Isso é um ponto muito importante. O que Tiago condena é aquilo que a Bíblia toda condena. É o amor ao dinheiro. É o tratar o dinheiro, a riqueza, como se fosse o próprio Deus. Quem age assim, quem vê o dinheiro como sendo Deus em sua vida, é soberbo. Ora, Paulo ensina justamente isso a Timóteo. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Não é? E o próprio Cristo ensina que nós não devemos tratar o dinheiro como Deus. Ou nós servimos a Deus, ou então as riquezas, ou então a mamon. Nós não podemos tratar, nesse sentido, as riquezas como Deus em nossa vida. Não é? Não devemos servir ao dinheiro. E é o que muitos fazem. Todos aqueles que gostam dos privilégios, não é? Todos aqueles que amam uma vidinha regrada a benefícios, todos aqueles que estão cada vez mais lutando para enriquecer. Isso é um ponto muito importante para nós, meus irmãos, porque, percebam, nós somos incentivados pela própria palavra de Deus a sermos trabalhadores fiéis, a trabalharmos. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, isso é pecado. Mas como assim, pastor? Eu não vou trabalhar pelo dinheiro? Não é o que eu aguardo no final do mês? Não. Quem trabalha deve trabalhar porque precisa de recursos. E o dinheiro é meio para isso. Logo, o seu foco com o seu trabalho deve ser, primeiro, a glória de Deus, o seu sustento pessoal, o da sua família, e o também ter condições de estender a mão a quem precisa mais do que você. Se esse não é o propósito, se o foco for só no dinheiro, isso é avareza, é idolatria. Dinheiro é apenas a consequência do seu trabalho. Não pode ser o foco, o objetivo final. Não é? Muitos vivem assim. A maioria das pessoas, independente da sua classe social, veem o dinheiro como Deus em suas vidas. O dinheiro é tudo. Como podemos saber, então, que Tiago não está condenando alguém simplesmente por ser rico? É simples. Basta olharmos para as suas palavras logo à frente. Verso 4 a 6. Ele fala bem assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. Na outra tradução mesmo sobre fraude, não é? Esse salário que foi diminuído ou cortado, ele clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Os ricos exortados aqui por Tiago não são apenas pessoas que têm maiores condições, mas são pessoas que têm, na verdade, poder e influência. Eram pessoas que tinham trabalhadores a seus serviços, e esses senhores estavam praticando a injustiça para com seus trabalhadores. Como eles estavam sendo injustos? Como eles estavam roubando os seus trabalhadores? Porque é isso que o oitavo mandamento nos ensina. Eles não estavam pagando os seus trabalhadores devidamente, de maneira justa. Estavam diminuindo o seu salário. Esta injustiça denunciada por Tiago é uma quebra do oitavo mandamento. Isso significa dizer que aqueles líderes, que aqueles patrões que não estavam pagando o salário justo aos seus empregados, que tanto estavam trabalhando, estavam roubando deles. Isso é um detalhe muito importante, meus irmãos. Negar o salário de quem trabalhou é pecado. Não é? É tratado pela palavra de Deus como roubo e furto. Entendem que tipo de rico Tiago está exortando aqui? Agora imaginem, Eclesiastes 2, verso 27 nos diz bem assim, ouçam com atenção: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Realmente para nós é prazeroso podermos trabalhar e podermos usufruir também do fruto do nosso trabalho. Qual é a pessoa, especialmente quem está querendo construir alguma coisa, que não vai ficar alegre, feliz em poder trabalhar, saber
que passou horas a fio, às vezes 12 horas trabalhando, durante anos de sua vida, mas poder construir a sua casinha, poder cuidar de sua família, fazer certos planos, isso é prazeroso para qualquer um. Agora, tenta imaginar a contrapartida, como é frustrante, desanimador, quando uma pessoa trabalha tanto e essa pessoa não recebe, não é, o fruto do seu próprio trabalho. Como é lamentável. Imagina o que é você contratar alguém para trabalhar para você e a pessoa trabalhou, cumpriu o horário à risca, completou o trabalho e você, no final de tudo, vir com a desculpa: eita, tenho dinheiro não. E por que chamou a pessoa para trabalhar? Nós sabemos que no nosso contexto não faltam veacos, né? Quem presta serviço? Quem presta serviço? Quem trabalha diretamente com o público, seja um cabeleireiro, seja alguém que trabalha com estética, seja alguém que trabalha numa farmácia, qualquer pessoa que tem esse trabalho direto, que é um microempreendedor, que é um empresário ali no meio da população, sabe como é frustrante você passar horas fazendo aquele serviço para aquela pessoa que chega deixando claro por sua postura: está tudo resolvido, eu tenho condições, eu pagarei. E no final do seu trabalho a pessoa fala: eita, olha, esqueci agora, não trouxe minha carteira. Eita, olha, o meu salário não caiu ainda, espere para a semana que vem. Meus irmãos, isso é pecado. Quando nós não temos condições de fazer uma coisa, nós não fazemos. É simples entender isso. Eu não tenho condições, então, fico calado, não é? Aguento no meu coraçãozinho, peço de sabedoria e espero a vontade do Senhor. Não vou querer me antecipar, fazendo aquilo que eu não posso. Isso é ostentação, isso é pecado, não é? E muitos desses que são chamados aqui de ricos faziam isso. Agora, eu pergunto aos irmãos: são apenas os ricos aqui nesse sentido que causam esse dano ao seu próximo, que prejudicam o seu próximo assim? É claro que não. As pessoas fazem isso independente de sua posição social. E Tiago denuncia isso também quando aponta para um problema no coração daquelas pessoas. No verso 5 ele fala: deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes o vosso coração, ou seja, vocês engordaram o coração de vocês como num dia de matança. Imagine, não é? Vocês se encheram de gordura. Essa é a lógica aqui. Vocês engordaram o coração de vocês com tantas coisas deliciosas. Ora, irmãos, é exatamente isso que é condenado com relação às riquezas: o amor ao dinheiro, o servir ao dinheiro como Deus, vivendo pela riqueza, em favor da riqueza, ou seja, a motivação para os ricos em nosso contexto, no contexto aqui de Tiago, eu estou dizendo, era justamente a injustiça, a avareza, é o amor à riqueza. Eles amavam as riquezas porque a riqueza, as suas riquezas, é que proporcionava delícias para eles. Maravilhoso era ter tudo o que quisesse na palma da mão. Basta pedir. Está aqui. O que o Senhor quer? E eles amavam isso. Não é problema nenhum com deleites, com aproveitar as boas dádivas do Senhor. Não há problema com isso. Podemos nos alegrar sim, mas eles amavam tanto essas delícias, esses benefícios, não é? Que eles ostentavam. E em nome de terem tudo para si, de manterem esse luxo nesse sentido, eles sacrificavam os salários de seus trabalhadores. Porque o que importa é a minha própria vida. Os outros que se explodam. Porventura, são apenas pessoas ricas que muitas vezes agem assim? São somente pessoas que são chamadas de ricas, até hoje em nosso contexto, que são avarentas? Não. A avareza, que é a idolatria, está no coração das pessoas, independente de sua classe social. Os literalmente pobres, meus irmãos, são aqueles que não amam o dinheiro, que reconhecem que são pecadores diante de Deus. Mas aqueles que, mesmo sendo pobres financeiramente, socialmente, também veem o dinheiro como Deus, eles são arrogantes, não são pobres de espírito. Eles também são avarentos e quebram o 8º mandamento, furtam e, em nome do dinheiro, fazem tudo e se submetem a tudo. Ora, quem é mais corrupto, meus irmãos?
Quem é mais corrupto? O político que vai até uma comunidade, vai até a população e oferece dinheiro em troca do voto, ou aquele que recebe o dinheiro, recebe o suborno? Quem é mais corrupto? A população, às vezes, é tão hipócrita que olha para os políticos, bando de corrupto, eu tenho um nojo de político, mas são muitas vezes aqueles que estão pegando o dinheiro de todos eles. Chega um político de um partido, você vai votar em mim, não vai apoiar? Vou. Aqui, ó, tanto. Toma R$ 200 para você. Aí chega um outro de outro partido e fala, eita, você vai me apoiar? Vou com certeza. Meu voto é do senhor. Toma mais 200. Isso é corrupção do mesmo jeito. Corrupção do mesmo jeito. Não é? Enquanto o bandido rico, ouçam com atenção, age com injustiça com seus funcionários e vive a ostentar e esbanjar dinheiro com coisas fúteis, o bandido pobre, ele mata a própria gente por causa de um celular, por causa de um dinheiro para droga, em troca de ter status. Ambos são bandidos. Ambos roubam, ambos quebram o 8º mandamento. São ladrões ricos e ladrões pobres. Eu fui criado em um contexto, meus irmãos, urbano de São Paulo, em periferia, onde, moldado pelas músicas, não é? Pelo hip hop, música de periferia, eu aprendi, não só pelo que eu via, mas pelo que eu ouvia, em muitas letras de músicas, a olhar com admiração para os bandidos. A olhar para a polícia com desprezo, a culpar quem não estava na periferia por minhas mazelas. Foi isso que eu aprendi. E o povo muitas vezes é levado a isso, a abraçar essa luta de classes ridícula plantada pelo marxismo, a ficar dividindo pessoas como se elas fossem melhores umas do que as outras. Hoje há várias bandeiras, não só de racismo, mas ainda prevalece, e isso é bem usado, não é explorado por esses, essa questão de ricos e pobres, e eles não podem estar em comunhão. Eles não podem ter nada em comum. Isso é tão sério em nossa cultura, e vamos ser sinceros, nós temos, quando uma pessoa de uma classe mais alta da sociedade, mesmo sendo um irmão em Cristo, se apresenta ou nos chama para algum tipo de evento, ou vai à nossa casa, ficamos todos com um pouco de vergonha. Por que isso? Eu até entendo quando alguém é um arrogante, né? É um ostentador, um esbanjador de dinheiro, mas quando é um irmão em Cristo, por que eu estou meio cismado com aquela pessoa? É claro que há muitos que são realmente arrogantes, que gostam de ficar esnobando e falar para todo mundo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que chega na casa de outras pessoas, não é? E não respeita a condição da vida da pessoa. É o irmão que de repente oferece o que tem, que é o melhor que ele pode comprar, e oferece todo o coração, e aquele que é rico e arrogante, ele olha para aquilo e fala, eu não gosto muito disso não, tem coisas melhores que eu como. Isso é ridículo, meus irmãos. Ao mesmo tempo, há também o lado daqueles que são mais pobres e que eles já assumiram o pressuposto de que toda pessoa que tem uma condição melhor é arrogante. E acabam julgando, não é, de maneira errada e injusta, aqueles que têm melhores condições. Tudo isso foi plantado pelo marxismo, dividindo as classes, colocando um contra o outro, e cristãos muitas vezes adotam esse tipo de pensamento. Mas Karl Marx é recente. Havia esse problema na igreja também, aqui de Jerusalém. E Tiago está exortando justamente isso, porque havia uma tensão entre ricos e pobres na igreja de Jerusalém. E ele está batendo exatamente sobre isso, mostrando que havia injustiça, não é? Havia injustiça da parte deles. Ou seja, nesse cenário, meus queridos irmãos, ninguém é inocente. Ninguém. Eles quebram o 8º mandamento. Eles furtam. Certamente você não ouvirá isso de um esquerdista progressista. Porque o pressuposto do progressismo, do marxismo, é que os ricos, aqueles que têm condições melhores, e eu aprendi na minha infância e adolescência a chamá-los de boizinhos, aos boy, não é? E a desprezá-los e a julgá-los.
e dizer que eles são culpados? Eles são culpados? Não é? Tudo isso eu aprendi por esse pensamento, mas não é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Deus, ao contrário desse pensamento marxista, não diz, como dizem os socialistas, que o pobre é santo e inocente. Deus diz, todos pecaram. Todos pecaram. Não há inocentes aqui. O pobre, ele não é nobre por conta de sua pobreza, porque a única pobreza real que importa é a pobreza de espírito. É a humildade. É a fé, é o reconhecimento pela graça de Deus de nossa condição diante dele. Inclusive, os marxistas vão dizer e usar maldosamente o sentimento de frustração dessas pessoas. Não é? E até mesmo a indignação delas pelas injustiças que realmente acontecem. De uma forma muito errada. Eles fazem com que os pobres, os trabalhadores, odeiem os ricos e os patrões. Fazem com que os trabalhadores olhem para os ricos como se eles fossem a elite dominante e opressora. É o discurso político que nós vemos por aí. Eles mentem sobre isso, meus irmãos, omitem a verdade, pois os marxistas que inflamam o povo contra os ricos, por exemplo, estes mesmos que lideram as pessoas na revolução, são os que provocam, são os que promovem e que mantêm as pessoas na pobreza, porque são os políticos. São os políticos. Ouçam com atenção o verso 6, ele fala: condenastes e matastes o justo, e ele não vos existiu. Quem é que promove e legitima a injustiça em nosso contexto, irmãos? São os empresários? Os empresários fazem leis? São os empresários que determinam os impostos que nós vamos pagar? São os empresários que nos empurraram para a periferia? São os empresários que nos colocam na condição de pobres? Não. Os que fazem isso são maiores do que os empresários. Os que fazem isso, eles controlam a máquina do Estado. Eles fazem as leis para nos governarem. Nós devemos respeitá-los, sim, honrá-los como autoridades, mas o fato é, nós não podemos negar também que esses mesmos que prometem amar o povo fazem leis que beneficiam somente a eles. Leis que acabam cada vez mais oprimindo e desvalorizando o povo. São esses que fazem injustiça, que prejudicam a população. Não pensem jamais, meus irmãos, que nossas condições financeiras, nossa falta de expectativa com relação a planos, sabe? Nossa pobreza cultural, educacional e a violência que nós vivenciamos no nosso país é uma questão acidental. Não é acidental. Isso é proposital, é para prejudicar a população. Eles têm a caneta. Nós elegemos essas pessoas para cuidarem de nós e o que eles fazem, cuidam de si mesmos. Analisem bem a situação que eles vivem. Eles o tempo todo estão aprovando leis para renovarem seus próprios salários, para ganharem por mês milhões, enquanto a população é confinada a um salário de sobrevivência. E quando tem acesso a isso? Essa situação. Esses são os verdadeiros ricos nesse sentido, porque são arrogantes e eles usam do poder para oprimirem a sua população. São traidores de seu próprio povo, deveriam amar e cuidar do seu povo, mas não. O que eles querem é do bom e do melhor. Eles nos empurram o SUS, mas eles não frequentam o SUS. Seus filhos não vão tomar soro no SUS, são os nossos. Essa é a situação. Eles têm bolsa paletó, esse bichinho aqui tem que aguentar, viu? Mas eles não. A hora que quiserem, eles têm recursos do Estado que nós pagamos para se vestirem como reis. E eles, então, fazem leis, usam essas leis que eles fizeram, que tiram nossos direitos. E eu não sou um cara favorável a direito. Não. Os direitos básicos, nossos, eles tiram. Eles criam direitos novos que nada tem a ver com aquilo que nós precisamos. E nos empurram para a miséria. Todos eles, meus irmãos, estão indo contra a vontade de Deus, estão promovendo a injustiça, estão prejudicando a vida do seu próximo. E a exortação de Tiago é justamente sobre isso, dizendo, o que Tiago fala, veja,
esse tipo de situação, porque esse é o ponto central aqui, é a injustiça, é alguém defraudar, é alguém prejudicar a vida do seu semelhante. Tiago está dizendo, isso não pode acontecer na igreja. E nem da igreja pode passar para o mundo esse mal. Nós não podemos viver como o mundo vive. As pessoas vivem o tempo todo se trapaceando, se enganando, mentindo. A lei do mundo, a coisa mais comum em nosso mundo é a lei da trapaça. Seja esperto, furifila, minta, alcance recursos por sua mentira. As pessoas aprenderam assim. Há muito mal em nossa cultura por conta disso. Seja esperto, meu amigo. Seja esperto. Passe outros para trás e alcance o que você tanto quer. Sabe? Cristo está dizendo em sua palavra, não furtarás. Não prejudique o seu próximo. Mas é isso que é propagado. O nosso catecismo diz, não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Entende? A pessoa, é o que nós vemos no mundo, pessoas que fingem terem boas intenções, quando na verdade estão prejudicando aquela pessoa, fazendo o indulto de tolo, de bobo. Tiago está dizendo, na igreja não. Entre nós cristãos isso não pode acontecer. Nós não podemos prejudicar nossos irmãos. Muito pelo contrário. Se algo deve ser feito, como o Tiago ensina em 1 Coríntios capítulo 6, a preferência é que soframos o dano. É melhor que nós venhamos sofrer o dano do que prejudicarmos nossos irmãos. O nosso próximo. Qualquer um que estiver diante de nós. Esse é o nosso próximo. Porque isso é quebra do 8º mandamento. Não é? As pessoas vivem assim, mas nós temos que ser diferentes, meus irmãos. Nossas intenções têm que ser verdadeiras e honestas e temos que realmente procurar beneficiar o nosso próximo e não prejudicá-los. Eu não tenho que ter vantagem em tudo, eu não tenho que estar certo em tudo, eu não tenho que ser vitorioso em tudo. Porque em nome disso, nós podemos sacrificar o coração das pessoas, a vida das pessoas, em nome da razão. Tiago está dizendo que na igreja, em hipótese alguma, isso deve acontecer porque é pecado. Devemos rejeitar todo esse mal, não tirando vantagem de ninguém. Não devemos visar o benefício, a vantagem, acima de tudo. Nós temos que nos importar com nossos irmãos, com o próximo. Assim também, os trabalhadores, eu falei muito sobre os políticos, sobre os patrões, mas há um papel também nosso, sabe por quê? Diferente do que diz os progressistas, eu sempre cito eles porque eles são religiosos. Isso é uma religião, marxismo é religião. Política é tapia, é religião. O Deus deles é o Estado. O apóstolo deles é Karl Marx. Esses ensinam que o pobre, o menos abastado, ele é santo, ele é inocente. Os trabalhadores são inocentes. Muitas vezes, são os trabalhadores que estão roubando seus patrões. Sabe como? Sem contar os casos literais, né? Eu trabalhei de segurança também, nas câmeras eu vi muita coisa. Né? Você vai ver coisa, eu vi muita coisa. Né? Os funcionários roubando a própria empresa. Isso é lamentável, mas acontece. Mas mesmo que a pessoa não literalmente roube, ela está furtando, ela está roubando de alguma maneira, quando ela não trabalha de verdade, quando ela enrola, finge. Se alguém te pagou para fazer algo, então faça. Se você está recebendo o seu salário para desempenhar tal emprego, não é, tal trabalho, então trabalhe com toda a sua força da melhor maneira possível. Já aprendemos do 5º mandamento em Efésios 5 a 6 e em Colossenses capítulo 3, que devemos servir aos nossos senhores neste mundo como estamos servindo a Cristo, porque é a Cristo que servimos. Então, os trabalhadores também estão roubando seus patrões, se eles não trabalham direito. Eu digo mais até. Hoje é dia do Senhor. O correto é não trabalharmos. É aproveitarmos o dia para virmos à igreja, e não somente estarmos na igreja, mas também pensar durante todo o dia em descansar para o culto à noite e refletir naquilo que estamos ouvindo. Mas uma verdade tem que ser dita, meus irmãos. Se alguém é chamado a trabalhar nesse dia, ainda que seja penoso,
difícil, mas é chamada a trabalhar, essa pessoa tem que trabalhar. E se ela não trabalha, alguém que recebeu de repente um trabalho por escala, por exemplo, e essa pessoa fala bem assim: ah, eu sou crente, vou trabalhar hoje não, está pecando. Está pecando. Porque está roubando, não é, o seu próprio patrão. Você sendo pago para trabalhar nesse dia. Se está achando ruim, se para você é difícil, e nós sabemos que é, trabalhar no domingo, se projete, se programe para outro tipo de emprego. Faça um curso, aprenda mais alguma coisa, vá para uma outra área para que você não tenha que trabalhar no domingo. Mas se você está trabalhando por escala, trabalhe de verdade. Não venha com tapinha de dizer bem assim: eita, hoje é dia do Senhor. Aí no meu trabalho, ao invés de eu prestar atenção no meu serviço ali, eu ligo numa pregação, e em vez de cuidar dos meus afazeres, eu estou ali ouvindo pregação, lendo Bíblia. Errado. Isso é furto. Você está sendo pago para trabalhar, então trabalhe. Percebe como o ponto dos mandamentos é: temos que tomar cuidado para nos apegarmos somente à regra, sem olhar os princípios. Os princípios não podem entrar em choque. Então temos que ser coerentes nesse sentido. Vamos caminhar para a nossa conclusão. Eu queria apenas dizer para os irmãos que, nesse sentido, de não prejudicarmos o nosso próximo, de não fazermos mal ao nosso próximo, dificultando sua vida, não é? Nós temos que realmente colocar nossa consciência em dia com a lei de Deus e reconhecer que nós somos chamados para amar o próximo e para beneficiá-lo e não para prejudicar a ninguém, de forma nenhuma, meus irmãos, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu sei que numa situação como essa nós podemos nos sentir mal, porque a injustiça está neste mundo. Porque por mais que tentemos ser bons neste mundo, a maldade parece que é grande, que infectou essa humanidade. E às vezes até pode trazer desânimo ao nosso coração. Por que eu devo perseverar para ser bom, para ser certo, para fazer aquilo que é correto, aquilo que é legal, se a maioria não faz? Por quê? E se alguém tenta fazer aquilo que é certo, automaticamente fica em destaque e é atacado pelos demais. Mesmo que essa pressão venha sobre nós e até sofremos injustiça por conta disso, porque é o que acontece. No mundo que nós conhecemos, os cristãos são perseguidos justamente por conta disso. Não porque estão sonegando impostos, não porque estão roubando e arruaçando, não. São presos, perseguidos só porque são cristãos. É por causa do nome de Cristo. Se esse é o caso, se estamos sendo injuriados, perseguidos, se sofremos a injustiça neste mundo, venhamos lembrar que antes do que nós, nosso Senhor Jesus Cristo foi o mais injustiçado. Nós lemos, meus irmãos, 1 de Pedro 3, verso 18, é dito bem assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ouçam com atenção: o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Ou seja, o que aprendemos aqui é que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sim foi injustiçado. Ele não estava, se alguém está dizendo bem assim: não, pastor, eu não estou aguentando não, eu vou começar uma revolução porque realmente eu não suporto, meu patrão é muito enjoado, vou reunir os demais trabalhadores e vou ir contra ele. Ou então vamos contra o líder governante porque eu não suporto mais, precisamos de uma revolução. Porque somos injustiçados. Sim, nós somos injustiçados muitas vezes, mas Cristo também foi. Ele não estava indo à cruz do Calvário pelos seus próprios crimes e pecados, mas pelos nossos. Mesmo Pilatos, por não reconhecer mal nenhum nele, lavou suas mãos. Eu não tenho parte com isso. Esse homem não é culpado de nada. Vocês é que estão escolhendo soltar e livrar um criminoso, um revolucionário, e prender um inocente. É o povo que quer isso. E ele sofreu essa injustiça. Tamanha foi a injustiça dele que, veja, sendo inocente, o que ele recebeu foi muito pior do que os demais. Humilharam ele publicamente. E quando ele estava na cruz, a situação dele era tão deplorável, tão pior do que a dos outros, que mesmo um dos ladrões que estavam ali zombaram dele, juntamente com a multidão, juntamente com soldados, com outros líderes judeus, zombaram dele ali. Ele foi humilhado, injustiçado. E ele calou a sua boca. Ele não fez revolução.
Desafiaram ele. Tu não és o Filho de Deus? Tu não és um Cristo? Desce dessa cruz aí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Desafiando. Como o diabo no deserto, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães? Você não tem poder? Faça alguma coisa. Mas não. Ele estava na cruz. Suas palavras foram poucas. Primeiro, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E então está consumado. Nosso Senhor, Jesus Cristo, jamais, por conta da injustiça que sofreu, procurou revolução. E nós somos, neste texto que lemos, ensinados a termos paciência, meus irmãos. Como Cristo que foi injustiçado, vamos sofrer as injustiças deste mundo se for necessário, se essa for a vontade de Deus. E enquanto sofremos, se não há outro jeito, se não há uma maneira legítima de parar essa injustiça, e ela vier contra nós, suportemos isso. O que Tiago diz aqui é, no versículo 7 e 8, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e sarolho, ou seja, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós não conseguimos vencer com nossos argumentos a injustiça do mundo. Vamos fazer o que é possível, mas jamais abraçarmos a revolução por conta da injustiça. Antes, suportemos. É por isso que a esquerda nos odeia tanto. Porque o cristão genuíno, mesmo diante do sofrimento, da injustiça, ele vai dizer: Deus me mandou respeitar as autoridades. Não farei revolução. Porque estamos aguardando algo que está além daqui. Nossa vida não é aqui somente. Não termina aqui. Nós temos uma esperança em Jesus Cristo e aguardamos a sua vinda, meus irmãos. Porque Ele sim vai pôr fim a toda injustiça. Ele é o Rei justo que sofreu tudo por nós para realmente nos dar a esperança de que quando Ele voltar, todo o mal, toda a injustiça será tirada de uma vez por todas deste mundo. Enquanto sofremos neste mundo injustiças, perseveremos no Senhor e perseveremos em amar nossos irmãos, em fazer o bem ao próximo, nunca pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, pois esse é o caminho que o Senhor nos deu. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.